No quadro Fala Defensoria de hoje, nós vamos falar sobre a Constituição de 1988, que representou uma grande mudança na proteção e garantia dos direitos dos povos indígenas no Brasil. A partir dessa Constituição, as relações entre o Estado, a sociedade e as comunidades originárias foram aperfeiçoadas. Só para que você que nos acompanha de casa tenha uma ideia, antes da chegada dos portugueses, estima-se que existiam aproximadamente mais de 1.000 povos indígenas em território brasileiro. Atualmente, segundo dados do último censo, existem apenas 266 em todo o país que falam mais de 150 línguas diferentes. Apesar de todos esses avanços legislativos, a concretização dos direitos dessas pessoas ainda enfrenta desafios, principalmente naquilo que diz respeito à demarcação de terras e implementação de políticas públicas que garantam serviços essenciais para essas comunidades. E é para falar mais sobre este assunto que o quadro Fala Defensoria de hoje recebe a defensora pública Antônia Pereira Gay. Seja muito bem-vinda, defensora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mariana. Bom dia a todos e todas que estão aqui no estúdio, principalmente a quem está nos assistindo. É uma honra estar aqui pela Defensoria Paulista, para a gente falar de um tema tão relevante, né? Nós é que agradecemos. Antônia, começa falando para a gente um pouco, né, de como a Constituição de 1988, então, alterou, digamos assim, o tratamento com os povos originários. Sim. Como você falou na introdução, realmente a Constituição ela foi uma mudança de paradigmas, né, em muitos sentidos da vida brasileira. E claro que a questão indígena não ficou fora disso. Mas eu acho que antes cabe a gente fazer um apanhado histórico um pouco maior, porque todos e todas sabemos, né, de alguma forma, como o nosso processo colonial ele impactou muito as populações indígenas, promoveu uma verdadeira dizimação mesmo nesses povos, como você bem falou, e muitas vezes com um desaparecimento concreto de muitas comunidades. E a isso se seguiu também um processo que se perpetua até hoje de visibilização mesmo dessas comunidades, dessa cultura e dessa memória, sobretudo. Fazendo um recorte um pouco mais recente, antes da redemocratização, no final dos anos 80, quando a gente ainda estava sob o jugo da ditadura militar, havia o Estatuto das Populações Indígenas, dos povos indígenas, que equivocadamente era chamado até de Estatuto do Índio, né, que é um termo que a gente não usa mais hoje. E esse estatuto, criado pela ditadura, ele promovia uma verdadeira integração forçada dessas comunidades, né, a uma lógica vigente, a uma normatividade branca mesmo e muito ocidental, sem entender as peculiaridades e as verdadeiras demandas, né, numa lógica produtiva e não de subsistência, e numa lógica que violava essa cultura e também esses territórios. Com a Constituição, o paradigma realmente muda, e essas populações indígenas são vistas como sujeitos de direito e a elas é dado mais cidadania, pelo menos de forma formal. A gente sabe que até hoje a luta é muito grande, né, para elas conseguirem esses direitos, assim como diversos outros grupos vulneráveis no Brasil. Mas a Constituição ela prevê, além do direito à demarcação das terras, que é um tema que eu acho que a gente vai falar um pouco mais detidamente, prevê também direitos sociais, direito à saúde, à educação, à cultura, aos idiomas, que são vários e muitos. Então, realmente foi uma mudança muito grande na legislatura brasileira, né? Agora, todos esses direitos, eles só têm uma efetividade grande se houver uma fiscalização muito de perto, né? Inclusive para saber se todos eles estão sendo resguardados a esses povos. Como acontece essa fiscalização hoje? Claro, você tem razão. Inclusive, é muito importante que a sociedade civil se informe e se some nessa luta, porque se não houver essa pressão e essa participação social, essa fiscalização não acontece, né? A gente precisa sempre incitar o poder público a efetivar e proteger esses direitos. Então, há diversas formas, claro, o Poder Executivo, né, ele executa as políticas públicas, então a ele cabe promover de uma forma primeira ali essas políticas. O Legislativo faz as leis, então é sempre importante que a gente faça pressão para as legislaturas promoverem legislações que protejam esses direitos, e também tem o sistema de justiça, né? E puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, a Defensoria Pública, junto também à advocacia privada pro bono e uma advocacia que tem uma visão mais progressista, a gente se soma nessa luta, seja extrajudicialmente, também lidando com o poder público, lidando com comunidades, entendendo quais são essas demandas, e também judicialmente quando é necessário, né, litigando mesmo por esses direitos. Tem a Defensoria Pública da União, que atua em esfera federal, e tem as Defensorias Públicas estaduais, que atuam na Justiça Estadual. Agora vamos entrar num tema também relacionado aos povos originários, mas um pouco mais espinhoso, digamos assim, que é justamente esse direito à demarcação de terras, como você citou.
né? Como são definidos hoje esses direitos? Pois é, a Constituição ela traz a expressão demarcação, né? Então é um direito constitucional e tem uma legislação infraconstitucional que é um pouco incipiente e está em disputa, né, política mesmo. A demarcação ela nada mais é do que um procedimento administrativo de atribuição da União Federal, né? Então são órgãos do Executivo Federal, como por exemplo a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o INCRA, o Ministério da Justiça, a própria Presidência da República, é um processo administrativo de diversas etapas para identificar e delimitar o tamanho dessas comunidades indígenas, a temporalidade e tudo. E nessa questão da temporalidade que está o ponto mais espinhoso e o cerne da questão, né? Porque nós temos tratados internacionais que protegem os direitos humanos indígenas e principalmente a Convenção 69 da OIT, que traz a questão da autoidentificação, ou seja, o critério para se considerar comunidade indígena é se autoidentificar como indígena. Essa é a regra mais básica e primordial que nós temos, inclusive internacionalmente. Ocorre que por toda essa luta política, essa disputa de territórios e também uma disputa econômica, a gente vê muito na Amazônia, né, como essa disputa é feita com garimpeiros, madeireiros, agronegócio, mas também aqui no Sudeste, no país inteiro, é o chamado marco temporal, né, o PL 490 e essa tese do marco temporal, que traria, contrariando essa Convenção 69 da OIT que eu citei, que seria a comunidade indígena quem estivesse na data da promulgação da Constituição de 88, que foi em 5 de outubro de 88, ocupando essas comunidades. Então isso restringe muito essas comunidades, tanto em termos de quantidade quanto em termos de tamanho, porque exige que na data da promulgação da Constituição essas comunidades estivessem ali permanentemente e também como uma atividade produtiva. E como a gente já falou aqui, a lógica produtiva não é a lógica das comunidades indígenas em regra, né? É uma lógica de subsistência, de troca religiosa e cultural com o território. Então é uma lógica que não é tão ocidentalizante e a gente não consegue compreender isso totalmente. Então é muito complicado esse tema da demarcação, ele está em disputa, inclusive no STF, no Legislativo Federal, né? E, enfim, gera grandes debates e discussões. Quando você fala para a gente sobre demarcação das terras, você falou muito sobre órgãos ligados aí à esfera federal. Quando a gente fala em fiscalização por parte da demarcação, isso cabe a um nível apenas federal ou também a instâncias estaduais? Não, claro, as instâncias estaduais podem se somar a isso. Inclusive, a atuação de ponta, que a gente chama, né, é o estadual, porque é o mais local ali. Até no âmbito do sistema de justiça, a defensoria estadual, às vezes é a defensoria que está mais próxima. Por quê? Porque o processo de demarcação, ele é federal, como a gente falou. Então, quem atua judicialmente nele ou extrajudicialmente é a Defensoria Pública da União. Só que as comunidades indígenas não são comunidades isoladas e distantes do país ou não vivem num mundo que não é o Brasil. Então elas estão sujeitas também a todas as demandas que nós temos de serviços essenciais públicos básicos, como por exemplo saúde, educação, luz, água, saneamento, enfim, segurança, diversos serviços que você e qualquer pessoa que vive na cidade ou também no interior está sujeito e precisa, né? Então a Defensoria Estadual, claro que está presente nessa fiscalização e também no pleito desses direitos mais básicos, né? A gente tem exemplos aqui em comunidades no interior que estão numa luta para a construção de escolas públicas bilíngues nas comunidades. Também um acesso mais facilitado aos serviços do SUS, porque algumas comunidades são mais isoladas e tem um difícil tráfego até o SUS. O grande uso dos agrotóxicos que têm contaminado lavouras, rios, impedindo a prática da pesca, que é uma prática muito importante. Então, tem várias questões, os próprios serviços, como eu falei, de luz e gás e saneamento, que não raro são intermitentes. Então, toda essa fiscalização desses direitos, para além do direito à terra, que é uma coisa primordial e básica, são muito importantes também. E a esfera estadual é importante nesse sentido. E ainda muitas vezes tem a barreira no sentido da língua, realmente, né? Muitas dessas comunidades ainda falam o dialeto, o linguajar ali originário deles, né? Então, muitas vezes na hora de levar essa saúde ou essa educação, muitas vezes tem esse entrave, né? Sim, é importante que o poder público, em todas as suas esferas, tenha esse preparo, né? E quando a gente fala, às vezes, de representatividade, de ocupação do poder público das minorias, isso não é
só uma força de expressão ou um jeito de falar. É muito importante que o poder público qualifique o seu serviço público pela diversidade, né? Então, não é só uma medida de justiça, por exemplo, colocar indígenas nos mais altos cargos públicos, é uma questão de qualificar o serviço mesmo, né? De como prestar melhor esse serviço, seja pela questão do idioma, seja pela questão da religiosidade, seja por todas as demandas que são gerais, claro, porque são populações brasileiras, ou que estão vivendo no Brasil, melhor dizendo, mas que têm especificidades pela vulnerabilidade que sofrem, né? A própria especulação imobiliária, né? Às vezes no interior tem a questão do garimpo, como eu falei, da degradação ambiental, mas nas cidades tem a especulação imobiliária. A gente tem aqui na Zona Norte, na capital, a comunidade do Jaraguá, que está sendo sufocada pela especulação imobiliária, né? Tanto por violência concreta do poder público, da polícia, de tudo, quanto também das grandes incorporadoras. Então, enfim, é muito relevante que a gente pense nessas questões. Quantas comunidades a gente está falando quando falamos ou pensamos em estado de São Paulo? Olha, eu não sei te precisar ao certo, inclusive a Defensoria está fazendo esse levantamento agora, né? Na capital, que eu saiba, nós temos duas, uma na Zona Sul e essa do Jaraguá na Zona Norte. E no interior são várias, eu não saberia te precisar o número. No Brasil você falou que são cerca de 266, né? Mas isso também está em disputa, justamente por aquilo da demarcação que a gente estava conversando. Porque o que são consideradas comunidades indígenas, terras indígenas, né? Esse conceito está sendo disputado no sistema de justiça, no legislativo e em todo esse processo de demarcação. E aí, quando a gente, voltando um passo atrás, quando você falava de infraestrutura, né, ou seja, da importância do acesso à educação, à saúde, ao transporte, ao saneamento, principalmente, e também para essas comunidades, isso tudo impacta diretamente na expectativa de vida dessas comunidades também, né? Claro. Isso tem avançado? Eu acho que sim. Tem a questão da vida concreta mesmo, né, do tempo de vida, da expectativa, do bem viver, e tem também um simbólico que é o que é oferecido a essas pessoas em termos de possibilidades de vida, né, do fruir da vida. Então, sim, eu acho que tem avançado. O próprio mês de abril é um mês comemorativo, né, mas não é uma comemoração em si. Eu acho que é uma lembrança de coisas que precisam ser ditas, de coisas que precisam ser escarafunchadas mesmo para a gente entender os processos históricos do Brasil e não se repetir, porque a gente sabe que a história do Brasil ela é cheia de lutos não feitos, né? Então são dizimações, são desaparecimentos e a gente não vai fazendo esses lutos porque a gente prefere sempre colocar embaixo do tapete. Então acho que tem avançado porque cada vez essas temáticas têm sido mais faladas, como a gente está fazendo aqui, e que não fique só em abril, no 19 de abril, né? É muito importante que a gente, enfim, pense nessas questões sempre, porque é a nossa realidade e pode não ser a minha realidade direta, né? Eu sou uma mulher branca e tal, mas é a realidade do país. E eu acho que o país nunca vai se resolver enquanto não pensa concretamente essas questões fundantes, né, da nossa história. Então, tem avançado, mas precisa que a gente sempre discuta mais. E quando a gente fala na data aí do dia 19 de abril, né, uma data que celebra justamente essa origem, né, dos povos indígenas, tem também essa questão de como a cultura é tratada hoje pelo Brasil, ou aqui pelo estado de São Paulo também, até escolas, quando é celebrado, por exemplo, o Dia do Índio, né? Ou seja, como essa cultura é perpetuada de uma forma muito diferente de que realmente quando a gente entra em contato com comunidades indígenas e as pessoas, ou maior parte das pessoas, até se assusta quando vê o nível de tecnologia, né? Ou sim, de avanços, porque é normal, né? Não é porque são comunidades ou povos originários que não têm acesso ao que todo o resto da população tem. Claro, e são tecnologias modernas também, né? Claro, hoje os indígenas têm acesso à internet, à educação, e é preciso que tenham, né? Eles são população, como você falou, mas tem também tecnologias milenares de cultura, de sobrevivência, de medicina, coisas que a gente despreza, a gente sempre sufocou e invisibilizou. Então, realmente, tem uma linha tênue entre querer preservar a tradição, ajudar na preservação das tradições dessas comunidades, mas também entender que elas têm direito de ser o que elas quiserem no mundo de hoje, né? Então, podem frequentar a universidade, podem participar do poder público, podem ter trabalhos que, num primeiro olhar, não seriam trabalhos indígenas, porque é uma visão muito preconceituosa e estereotipada da nossa ocidentalidade muito embranquecida mesmo, né? Então, sim. E como a Defensoria atua nesses casos, né? Nos casos realmente de resguardar esses direitos dos povos originários? Sim. A Defensoria ela tem uma atuação que ela precisa ser buscada, né,
pelos cidadãos. Então tem os nossos canais de atendimento, seja no 0800, seja também no site da Defensoria Pública, quando a pessoa precisar de alguma demanda. Mas a Defensoria também, ela é um instrumento, né, de democratização e de efetivação de direitos. Então a gente também atua em termos ativos, né? Então a gente faz buscas ativas, a gente faz pesquisas, a gente vai até as comunidades, consulta, porque também uma coisa que cabe falar, eu estava falando da questão da Convenção 69, a Convenção 69 da OIT também traz a questão da consulta a essas comunidades. Elas devem entender e escolher os desígnios de suas prioridades, né? O que elas querem para elas, o que elas estão precisando. Então é muito importante que a Defensoria esteja aberta a ser permeada e vá até essas comunidades para ouvir, né? E não para falar por essas comunidades, não para ser porta-voz, mas para trabalhar junto, principalmente representando-as de uma forma democrática e participativa, né? Então, a gente pode ser buscado, caso aconteça qualquer demanda, e demandas simples, demandas cíveis, por exemplo, um divórcio, guarda, violência doméstica, quaisquer coisas, também defesa criminal. A Defensoria ela pode ser instada a atuar em todos esses casos, mas a gente também faz um processo de busca para estar junto a essas populações de efetivação de direitos, construções de políticas públicas. A Defensoria atua também no Legislativo, dentro do sistema de justiça, no Executivo. Então é muito importante isso, né? Inclusive, é bom falar que existem 2 defensores públicos indígenas no Brasil. A Alessia Tuxá, na Bahia, e o Francisco Pancará, no Ceará. Então, é uma pena que São Paulo a gente ainda não tenha, mas eu acho que a gente está no caminho para avançar nesse sentido também, né, no Brasil, e isso é muito importante. E aí, pegando o seu gancho sobre avanços, né, na sua opinião, o que, claro, a gente conversou aqui sobre diversos deles, né, diversos pontas soltas que ainda estão em tramitação, inclusive em diversas esferas federais. Agora, quais avanços pontuais você acredita que ainda sejam necessários para esses povos? Eu acho que a questão da terra é a questão primeira, né, primordial. É importante que a gente respeite a terra sem querer delimitar, sem querer demarcar, sem deixar que o poder econômico avance nessas terras. Pode parecer uma coisa utópica, mas é o primeiro passo, né, o passo básico para a gente conseguir preservar essas comunidades. Porque a gente vem aí de 524 anos agora de realmente sufocamento dessas comunidades. E tem que mudar essa mentalidade, não tem outro caminho. Então, eu acho que o passo primeiro é preservar essas terras, e não só as terras, mas como as culturas, os idiomas, as formas de viver, entender que o Brasil tem muito de indígena, apesar da gente achar que não, né? Muito dos nossos saberes são indígenas. A gente viu agora, né, o Ailton Krenak se tornando imortal da Academia Brasileira de Letras, como ele tem a contribuir, né, até com toda a linguagem oral, a cultura oral, que a ABL, que é um lugar tão elitista, está se deixando permear, porque isso também é literatura, isso também é Brasil. Então, de certa forma, eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade profundamente da sociedade, né? Isso pode parecer uma coisa distante, mas é o primeiro passo, realmente, para a gente ter mudanças concretas. E aí, sim, a sociedade começar a entender como que o poder público e ela mesma, a sociedade, podem agir nesse sentido. E aí, se tratando de Estado de São Paulo, nós estamos aqui no Parlamento Paulista, a casa onde as leis são feitas, ou as que não são feitas daqui, passam por aqui. Claro. Como pode ajudar em todo esse processo? Pois é. É importante que a gente tenha parlamentares conscientes e sensíveis à causa, né? E que a sociedade pressione, como eu falei no início, né? A própria Defensoria está sempre aqui também na Alesp, tentando defender os interesses das populações vulneráveis, né? Porque a gente presta assistência jurídica, mas também tem essa função política. Então, eu acho que é isso. A Alesp tem que estudar o tema, se embrenhar nesse tema e pensar em medidas que realmente concretizem esses direitos, né? E não se somem aos predadores desses direitos, né? Acho que é um pouco isso. Bem, agradeço demais a presença hoje conosco aqui da Defensora Pública Antônia Pereira Gay, foi um prazer. Eu que agradeço, foi uma alegria. Até a próxima. Obrigada.